Hariom, minha gente, esse é o podcast Fé, Axé e Acarajé e sejam bem-vindos. Hoje o tema vai ser um pouco sobre a arrogância, sobre o ambiente, né? E ele tá um pouco complicado, mas eu vou tentar destrinchar o melhor que eu posso, tá? E qualquer dúvida vocês entram em contato, tá? Tem o Instagram, né? Bernardo Viana Terapeuta. E tem também aqui no próprio podcast, aqui no Spotify, você pode deixar sua mensagem, né, seu comentário, e a gente vai auxiliar da melhor maneira. Então vamos lá, né? Quando eu formulei esse podcast, que acredito que esteja bem curtinho, ele não está muito longo não, até para vocês refletirem bem sobre o que eu vou falar hoje, né? Imagina quando você tem um apartamento, uma casa, e você quer reformar ele. Para você reformar, você vai ter que contratar engenheiro, você tem que contratar arquiteto, você tem que contratar pedreiro, você tem que contratar a mão de obra, né? E pensa nisso como se você estivesse fazendo uma reforma dentro de você, né? Então você vai ter que ter acompanhamento. Quem seriam esses representantes? Seriam os nutricionistas, terapeutas, médicos, enfim, toda uma equipe, né, para acompanhar o seu desenvolvimento, para que você realize um traçado, né, um projeto que tenha acompanhamento de quem já tem a experiência, né? Principalmente quando a pessoa vive aquela transformação, né? Quando seu nutricionista faz a dieta que ele está oferecendo a você, quando o médico também ele cuida da própria saúde, enfim, o terapeuta a mesma coisa, né? Não é porque você tem menos licenciaturas que você não vai ser exigente consigo mesmo, né? Esse é meu pensamento, é assim que eu vivo. Então, você vai precisar, na hora de realizar tudo isso, você precisa não só de mão de obra, mas você vai precisar demolir coisas, remover coisas, para poder colocar coisas novas ou nem colocar mais, né? A gente vai se livrar de uma parede, por exemplo, ou você, ao invés de se livrar da parede, você só vai abrir um buraco para poder passar as coisas da cozinha para a mesa de jantar com mais facilidade, enfim. Uma gama de situações que você pode imaginar numa reforma, né? Quem já participou de uma, seja ativamente ou passivamente, sabe do que é que eu estou falando. Mas o importante é que você tem que fazer essas mudanças, né? Para poder agradar como você está se sentindo dentro daquele ambiente, né? E assim é na vida, né? Então, pensa nessa situação, tá? Porque o que eu vou falar vai mexer um pouquinho, tá certo? E é um pouco sobre isso, né? Eu vou começar com o tema seguinte. As pessoas acreditavam que no momento que os soldados que estavam na guerra do Vietnã e que estavam usando heroína, né? Eles iriam voltar para suas casas e eles iriam continuar usando a droga. Mas o que aconteceu não foi aquilo, né? 70% desses soldados que estavam viciados, assim que voltaram para os Estados Unidos, eles simplesmente pararam de usar a heroína. Por que eles pararam, né? Eles pararam de usar porque o ambiente não era o mesmo que o da guerra. Eles voltaram para suas casas, para suas famílias, para suas vidas, tinham um trabalho que não era estressante a um nível de guerra, né? Coisas desse tipo. Eles não estavam enfrentando nenhuma batalha externa. E o externo reflete muito no nosso interior. Por que isso? Porque o que os olhos, os ouvidos e a mente veem, sentem e ouvem, cada um deles é responsável por 20% do que nós consumimos, né? Mais à frente eu vou falar da boca, mas não vou falar da pele hoje, tá? Mas enfim, imagine que eles estavam, aliás, a pele pode até ser falada porque, né, lá não tinha sol, né? Mas imagine que eles estavam vivendo aquela batalha, né? Vendo situações
terríveis acontecendo na frente deles, vivendo também essas situações, né? Então, eles se alimentavam daquilo. Por quê? Porque era o que eles tinham para ver, para ouvir e para sentir, né? Então, o que eu quero que você perceba é que 60% do que você ingere entra pelos olhos, pelo ouvido e acumula na sua mente. Ela passa a sentir aquilo e pode entrar em processos, né, de julgamentos, de remoendo as coisas. Tudo isso acontece, né? Você vai pensar sobre aquilo que está acontecendo à sua volta. E está aí, né, um exemplo assim, bem crítico do que o ambiente pode fazer com uma pessoa, né? Tanto de ruim quanto de bom, né? E o que você precisa lembrar é que 20% da mente, ele afeta mais muito o corpo da gente e o espírito também, né? A parte metafísica, né? O subconsciente, tudo isso que vocês já conhecem, né? Então, muito cuidado. Por que muito cuidado com esses 60%? Porque aí entram os 20% da boca, né? 20% do que entra pela sua boca, né? Ou sai, né? 10% que entra, 10% que sai, vamos dividir assim no meio. É o reflexo daquilo que você pensa, daquilo que você ouve e daquilo que você está pensando. O que você faz com aquilo que você vê e ouve, né? Então, esse é o nível que você tem que ter de atenção com o seu ambiente, né? E a pele tem aquele negócio, se você vive num ambiente escuro, que você não recebe luz, não toma sol, ou uma cidade muito poluída, cuja aquelas toxinas todas estão tendo contato com a sua pele toda vez que você sai, e coisas parecidas, até a água da piscina, né? Tem cloro e tudo mais. Eu não vou entrar nesses detalhes não, tá? Eu acho também que o nosso corpo também é resistente e existem formas de limpar tudo isso, tá? Então não vou exagerar também no exemplo. Mas esse exemplo da guerra foi muito pertinente para essa situação que eu vou desenvolver aqui, tá? A mente acaba gerando uma situação de julgamento, né? Certo e errado, bom e ruim, alto, baixo, quente e frio, tudo isso a mente processa, né? E ela faz isso o tempo todo, constantemente, tá certo? Então, o fato de que você está consumindo toda essa toxicidade pelos seus órgãos do sentido fazem com que você se torne uma pessoa tóxica, né? Então, essa é a importância que eu dou às coisas que eu faço, às coisas que eu penso, né? O que eu estou comendo. É por isso que eu tenho um nutricionista, é por isso que eu tenho um personal para pilates, para atividade funcional, né? Então, você escolhe também as intensidades do que você está vivendo. Então, não necessariamente eu estou falando de um treino de academia intenso e para construção de músculo, né? Bodybuilding ou coisa desse tipo. Para qualquer coisa, fica atento a essas coisas que eu falei para você, né? E ver se a pessoa que está te auxiliando nessa reforma, ela tem coerência no que ela fala. Né? Por isso que eu falei da coerência logo lá no comecinho, tá certo? A pessoa que julga, né? Por que eu estou falando do julgamento? A pessoa que julga, ela vai sofrer. E não é porque ela julga outra pessoa apenas, né? É porque no momento que ela está julgando outra pessoa, significa que ela também crê que a outra pessoa está julgando ela, né? E se isso de fato estiver acontecendo, você precisa rever essa situação e ressignificar isso. Eu não estou falando para você abandonar aquele ambiente. Você precisa ressignificar no sentido de ter consciência, trazer para sua consciência se aquilo que você está vivendo lá fora pertence a você e fazer um plano
para mudar a direção e mudar o ambiente. Não é simplesmente... A reforma é feita internamente, que eu estou falando, tá? Não é você chegar no lugar e querer mudar o lugar. Os lugares são como eles são, né? Muitas vezes, né? A não ser que você faça uma regeneração numa fazenda, regeneração de solo, uma coisa desse tipo, você tem o poder de estar fazendo aquilo. Mas, normalmente no ambiente profissional, não é assim que funciona, né? A cultura da empresa, tudo isso já existe, né? E você não é sempre o agente que tem que fazer a transformação. Tá certo? Essas transformações são normalmente feitas majorando lucro, economias e coisas desse tipo. Não acho que seja um lugar para realizar tantas mudanças assim. O importante é que se você consegue se adaptar internamente ao que está acontecendo lá fora, se a atividade física, se a sua alimentação, se o seu sono e se o seu autoconhecimento, né, o seu estudo, sua oração, né, seu investimento em conhecimento e não em inteligência, né, você agregar valor àquele lugar porque você ama o que você faz, né, aquilo fizer um diferencial, são as coisas que você domina, né? Então, por isso a reforma é interna. Tá? Mas se você percebe que com todo esse esforço aquilo não está mudando, então não adianta você ficar nesse lugar. Você precisa se projetar para fora desse lugar, e isso com planejamento, né? Você tem profissionais, psicólogos, psiquiatras que vão poder te auxiliar nisso, né? Bem como o próprio personal trainer, né? Você avisa para ele que você não pode pegar um treino mais intenso porque você está num momento difícil, e ele vai sentir realmente que existe uma força que você está fazendo, mental, porque treino de força é mental, né? Então, existem essas limitações que, se você está fazendo muita força do lado de fora, talvez você não esteja conseguindo alcançar a força necessária no seu treino. Vale essa reflexão também, tá certo? Então, perceba que no momento que você julga o outro, você acha que o outro faz aquilo. E normalmente não é assim, sabia disso? Cara, tá todo mundo tocando a própria vida. Vai ter um ser humaninho lá que vai, né, querer tirar você do sério, ou você está disputando uma vaga no lugar, você deve ter consciência de que você não pode estar pisando na bola, né, porque tem gente de olho e contando com a sua falha. Não estou desconsiderando essas coisas, não. Mas o importante é você fazer a sua parte, certo? E fazer a sua parte muitas vezes é o quê? É você ir para um lugar, você procurar, já que o ambiente de trabalho é mais cansativo, você procurar lugares que vão acalmar a sua mente, acalmar esse movimento, esse fluxo mental. Para quê? Para que você possa dar atenção a essas áreas da sua vida que você controla. É muito sobre isso, tá certo? Então, vai para lugares que não tem muita gente, fica mais em silêncio, procura o silêncio em casa, já que dentro do trabalho o ruído é muito grande. E ruído eu falo não só o externo, porque se tem ruído fora, ele vai começar a promover ruído dentro. Esse podcast é sobre isso, tá? Então eu vou bater muito nessa tecla, tá certo? Outro ponto que eu vou trazer aqui é assim: o incrível é assistir a inúmera quantidade de pessoas no mundo que querem ser espetaculares, mas que também querem se encaixar. Se encaixar, eu quero dizer assim, a pessoa quer ser normal. No momento que você quer ser normal, você está querendo alcançar a média. Afinal, as pessoas normais alcançam o resultado normal. E o resultado normal é a média. É o que está todo mundo fazendo. É um pouco do que a gente chama do efeito da manada, tá? Você acaba fazendo o que o seu colega do lado está fazendo, o suficiente muitas vezes. E isso precisa ser observado. E se você faz suficiente no trabalho, significa que você está fazendo o suficiente na vida. A vida pessoal, ela influencia muito no seu trabalho. Então, quem está dando melhor no trabalho, muito provavelmente está dando o seu melhor na sua vida pessoal. E o melhor, gente, não quer dizer que você é melhor do que quem está do seu lado.
você é melhor do que quem você era ontem. Tá? Se você busca uma melhoria contínua, né? É isso, é um pouco sobre isso, né? Busca se corrigir, né? Busca melhorar o seu caráter. Caráter tem a ver com valores, a gente vai falar isso um pouquinho mais lá na frente, tá certo? E aí você tem que entender que é o seguinte: as pessoas esquisitas é que alcançam resultados esquisitos. Então você literalmente não vai conseguir, fazendo o que todo mundo faz, ter nem sequer uma expectativa de conseguir um resultado diferente ao que todo mundo tem. Ao fazer o que todo mundo faz, você já garante que você vai conseguir o resultado médio, o resultado normal. Combinado? Vai prestar atenção nisso? Vamos combinar, né? Então, para pensar aqui comigo. Direciona a sua atenção para o que eu vou te perguntar agora. O que é que, no fundo, impede você de realizar uma mudança de resultado? Você já parou para refletir sobre isso? Você vê que tem muito a ver com identificação, que você quer por admiração, por identificação, seja por qualquer um dos dois, né? Faz com que a gente queira seguir o outro, correto? Né? Você vê aquilo no outro, você fala assim, eu sou assim, eu vou colar nele, né? A gente é uma equipe. E não é bem assim na parte interior, porque cada um tem a própria experiência, né? Bem assim é como você vai se destacar no ambiente de trabalho. Por quê? Porque se você é uma pessoa que busca alternativas, né? Por isso que a gente fala assim, eu vou fazer uma viagem mais alternativa, que é o quê? Todo mundo está indo para um lugar comer horrores, beber a melhor bebida, comer no melhor restaurante. E você precisa ver que, cara, restaurante bom, bebida boa, tem tudo quanto é lugar, entendeu? A água fica mais gostosa quando você está o quê? Quando você está com sede, entendeu? E não é aquele negócio, eu preciso me posicionar e tudo mais. Cara, nem sempre quem é visto é lembrado, né? Não é bem por aí. É óbvio que posicionamento tem a ver com a postura interior e não com você estar em todos os lugares o tempo todo agradando todo mundo, tá? Então, você precisa perceber o que te impede de realizar uma inclinação para compreender o que está te atrapalhando. Por que você não está fazendo diferente? E essa resposta não está no ambiente, mas está em você. O ambiente, né, e você está fazendo igual a todo mundo naquele ambiente, vai dizer muito a seu respeito e sobre o ambiente. E é isso que você tem que estar observando sobre o ambiente. O que aquele ambiente promove em você e o que ele provoca em você. Né? Por quê? Porque no ambiente também tem coisas boas. Né? Olha, as pessoas lá são trabalhadoras, né? As pessoas lá dão duro, né? Mas vê quem está se destacando mais lá e aprende com essa pessoa. Vê quem está se destacando menos e aprende com essa pessoa também, porque é exatamente o que você não tem que fazer, tá certo? Então vamos lá. E o motivo pelo qual você não tem essa inclinação para uma melhoria, talvez seja a sua arrogância, a sua prepotência, né, que estão desequilibradas. Não quer dizer que você vai eliminar esses fatores. Eles vêm para nos ensinar, tá certo? Esse falso lugar de sucesso que você precisa estar para que você receba joinha, corações ou aquela atenção que você acha que merece. Desse jeito, você está subindo o degrau sozinho. Com uma atitude assim, você não leva ninguém que está à sua volta para o próximo degrau. Né? O monge e o executivo falam uma coisa mais ou menos assim. Se você tem 10 pessoas numa sala e 10 pessoas concordam com a mesma coisa, 9 são desnecessárias. Pegou a visão? Isso tem muito a ver com um lugar de arrogância, um posicionamento arrogante. Tem tudo a ver com o crítico que há em você e não com o seu intelecto, com o seu Atma, com a conexão que você tem com a sua parte metafísica, subconsciente,
né, da parte que obtém conhecimento, né, que o conhecimento é o que a gente consegue transformar em sabedoria, né? Você está atraindo, na verdade, interesseiros, né, com um pensamento desse, e não companheiros de batalha, vamos dizer assim, né? Na primeira oportunidade nesses ambientes tóxicos, quando há um evento negativo que ocorre com você, as pessoas pulam logo fora, e aquele ali vai se queimar à toa, né? Se queimou, né? Gíria da minha época, tá bom, gente? Quem for da minha época vai entender o que eu falei. E aquele cara tá todo queimado, né? Que se queimou todo. Enfim, a arrogância, minha gente, ela impede que você se incline ao novo. E cultivando essas relações, esse ambiente, você nunca vai mudar seus hábitos e vícios. Nem mesmo aqueles que você mais gostaria de transformar e ressignificar com bons hábitos e bons pensamentos, tá? Precisa viver o seu bom hábito e o seu bom pensamento para que você se torne, né, uma pessoa forte e inteligente, né? E isso vai depender muito do ambiente certo. A consideração de hoje, ela é temporária. Às vezes a consideração depende apenas da utilidade. Um dia você é tudo, no outro você não é nada. Tudo tem limite. O mesmo cuidado que você tem em não machucar o outro, você deve ter em não permitir que o outro te machuque. Tudo tem limite. O nosso maior erro é que estamos nos esforçando para ser abrigo para o outro, esquecendo que na nossa vez sempre acabamos na tempestade sozinho. Acredite mais na sua capacidade, pois você é a única pessoa que é capaz de mudar o rumo da sua vida. Muita gentileza, tapinha nas costas, gera gente folgada. Aprenda a dizer não. Pare de pensar que vai machucar os outros. Com as suas decisões, na sua vez, alguém pensou em você? Cuidado! Mais perigoso do que o inimigo declarado é o inimigo que sorri na sua frente, mas conspira nas suas costas. Pessoas fracas se vingam. Pessoas fortes perdoam. Pessoas inteligentes ignoram. Pense nisso. Galera, vou ficando por aqui. Tudo de bom para vocês e até o próximo podcast. Harion!